Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu vou fazer aqui com vocês os exemplos que nós temos aqui nesse material de comprimento da circunferência e área do círculo, tá? Na verdade, eu vou acabar separando em dois videozinhos para não ficar muito grande. Mas o primeiro, então, da circunferência. Os exemplos que nós temos... Então, a primeira coisa ali é a ideia de que o comprimento da circunferência, então, na verdade, é calcular o tamanho aqui, esse comprimento da borda, né? Lembrando, então, que essa borda representa a circunferência. Vocês fizeram a atividade prática e com a atividade prática vocês chegaram nessa razão aproximada de 3,14, que é como a gente conhece o número π, né? Então, é essa grandeza. E vocês viram, então, que para calcular o comprimento da circunferência, na verdade, a gente vai ter que obter o tamanho do raio, né? E multiplicar esse tamanho do raio por 2 vezes essa grandeza ali, vezes esse π. Ou tu pode deixar como o número vezes π, ou tu pode utilizar esse π sendo, geralmente a gente utiliza calculando com 3,14, tá? E aí, então, no primeiro exemplo, eu coloquei assim, você pode calcular o comprimento de uma circunferência que tem 9 centímetros de raio. Então, para calcularmos o comprimento da circunferência, é 2 vezes o π vezes o raio. Essa primeira, então, a gente tem que o raio vale 9 centímetros, então, onde a gente só vai substituir o R por 9, 2 vezes 9, então, eu posso dizer que isso é 18 π centímetros. Eu poderia dizer, então, que esse comprimento da minha circunferência é 18 π, ou eu posso substituir esse π por 3,14. Então, na verdade, eu faço ali o 18 vezes o 3,14. Então, fazendo a multiplicação, resolvendo essa multiplicação, 18 vezes 3,14, eu vou ficar com aproximadamente, né, 56,52 centímetros de comprimento. Então, este aqui é o primeiro exemplo que nós temos. Geralmente, pessoal, é dado esse comprimento com o π, né, com a grandeza, então com seu símbolo, então 18π, ou se a gente multiplica, né, substituindo o valor desse π por 3,14, né, a gente vai ter, então, esse valor linear, né, 56,52 centímetros, tá? Mas, então, 18π é a mesma coisa que 56,52 centímetros, aproximadamente, no caso, né? Depois, no segundo exemplo, vou botar aqui o segundo exemplo, nós temos ali que a gente pode também utilizar o comprimento da circunferência para determinar o valor do raio ou então o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é sempre 2 vezes o raio, né? E aí o exemplo diz assim, medindo o comprimento de uma circunferência com barbante, obteve-se 94,2 centímetros. Então, 94,2 é o comprimento dessa circunferência. Quer saber o raio e também o diâmetro dessa circunferência. Lembrando que sempre que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu tenho já a medida de 94,2 para o cálculo do comprimento da circunferência, eu tenho 2 vezes o π vezes o raio. O valor dessa circunferência eu já tenho, 94,2 igual a 2 vezes o π vezes o raio. Aí, no caso, como eu quero saber o valor do raio, é interessante, então, a gente substituir esse valor de π ali, utilizando, então, aproximadamente 3,14. Então, eu vou ter 94,2 igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Então, eu vou ter aqui 94,2, 2 vezes 3,14, fazendo a multiplicação vai resultar em 6,28 vezes o raio. E aí, aqui, ó, esse 6,28 está multiplicando o raio, eu quero saber essa medida do raio, então eu vou isolar esse R. Portanto, se eu estou multiplicando, a operação inversa da multiplicação é divisão. Então, eu vou fazer 94,2 dividido por 6,28. Essa vai ser, então, a medida do meu raio. Fazendo, então, essa divisão, eu vou obter, então, que esse raio equivale a 15 centímetros.
né? Fazendo 94,2 dividido por 6,28. Isso aqui vai dar 15 centímetros. Essa é a medida do raio. Mas além do raio, o problema também pede o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, portanto, o diâmetro vai ser 2 vezes 15. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos obter 30 centímetros de diâmetro. Ok? Então, espero que tenha ajudado. Vou fazer um próximo vídeo para a gente resolver os exemplos de círculo.